Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco, né? Porque pra quem não sabe, eu saí da Umbanda. Eu escrevi algumas coisas aqui porque a história é muito longa. Deve ter mais ou menos uns 3 anos aqui nessa escrita que eu fiz. Porque eu tenho que explicar tudo. Então a gente vai começar lá do começo. Quando eu comecei a duvidar da religião, dos espíritos e tudo mais, e eles apareceram pra mim. E aí o acordo era o seguinte: eu falei que se fosse verdade, eles tinham que aparecer pra mim, e se eles aparecessem, os espíritos, os orixás, as entidades, eu iria começar a frequentar. E assim foi feito. Assim que apareceu, eu comecei a frequentar. Só que quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a pesquisar sobre Umbanda, né, sobre religiões de matriz africana, na busca, né, de encontrar deuses pretos, uma cultura preta e tudo mais, eu encontrei o Candomblé, mas também encontrei a Umbanda. Eu não gostei da Umbanda inicialmente quando eu vi. Eu achava que a Umbanda desmerecia muito a forma de cultuar o orixá, não vestia o orixá do jeito que tinha que ser. Então, tipo assim, é Oxum, vamos botar só um pano amarelo lá e é isso. E aí depois eu fui entendendo por que é só um pano amarelo, porque né, fui entendendo algumas coisas e fui entendendo também que a Umbanda, mesmo que não tenha orixá o tempo inteiro, né, de uma forma direta, as próprias entidades são enviadas e trabalham pela força do orixá, né? Então, de certa forma, o orixá tá o tempo inteiro no terreiro. Querendo ou não, eles sempre estão lá o tempo inteiro, né? A linha de caboclo é regida por Oxóssi. Então, tipo assim, se tem caboclo dentro do terreiro é porque tem a força de Oxóssi ali dentro, porque Oxóssi permitiu. Se o orixá não permitir, não vai ter nenhuma força do orixá, não vai ter entidade, não vai ter nada, entendeu? Então, assim, se a entidade está ali é porque o orixá também está presente. Então, eu passei por um tempo para poder compreender isso, mas antes eu tinha muito preconceito, não gostava mesmo, tinha muito preconceito com Umbanda mesmo assim, preconceito mesmo, gente, real. Minha mãe, ela frequentava e ela me levou num terreiro de Umbanda, e aí eu fui começando a entender, eu fiquei muito apaixonado, assim, pelas coisas que eu vi, pela experiência que eu tive ali naquele momento. Uma das coisas que teve, assim, que me agradou muito foi a questão da comida, né? A primeira gira que eu fui foi uma gira de Exu, e tinha, assim, essa relação da comida que é cruzada. Tipo assim, não tô falando só pela questão de comer, né? Todo mundo gosta de comer, principalmente quando a gente tá com fome, e nesse dia eu estava com muita fome, mas eu falo mais pela relação que a gente tem entre o consulente, essa questão energética que a gente tem ali com aquela comida, que não é qualquer tipo de comida, né? Então a farofa ali que tinha pimenta, que tem dendê, que tem a carne, uma carne específica, que é cruzada por todas as entidades da casa e aquilo ali é passado para todas as pessoas. Então ali você tá comendo, você também tem que estar pedindo alguma coisa, ou tem que estar agradecendo, né? Então de certa forma você não tá recebendo um axé só na consulta, você também tá recebendo. Você também está. Você também está recebendo o axé através da comida, né? E eu fiquei muito encantado com isso, só que nunca mais eu voltei nesse terreiro, né? E assim, é uma coisa que eu já percebi muito, que em terreiros, independente se for Umbanda, Candomblé, qualquer coisa, vai ser diferente, porque é aquilo que eu falo, cada terreiro vai mexer a sua panela do seu jeito. Então, ainda aqui em Minas Gerais, se você for mais pro norte, se você for mais pro sul, você vai encontrar muitas diversidades do que vai ser Umbanda. Se você for para um outro estado, você vai ver coisas totalmente diferentes do que é Umbanda, porque, tipo assim, você pode ver aquilo ali e falar, gente, isso aqui, né, lá no meu estado, isso aqui vai ser considerado Candomblé, nem vai ser considerado Umbanda, porque tem fundamentos de Candomblé, tem fundamentos de Umbanda, mas é só Umbanda, não é Umbanda traçada, não é Umbanda nada, né? Pra quem não tá entendendo, é só assistir o vídeo também que eu falo sobre as vertentes, lá fala sobre as diferenciações das vertentes de Umbanda. Eu comecei a ter mais conexão com a religião, comecei a ter muitos sonhos, a ter muita conexão, a ter muita proximidade com a Umbanda, com a entidade, com o catiço, com o Egum, né? É um nome que a gente utiliza muito. E eu comecei a querer ter respostas. Só que esse terreiro que eu fui, nunca mais eu voltei. E todos os terreiros de Umbanda que eu frequentava, era muito difícil eu conseguir ir. Até que teve uma vez que eu consegui ir mais de uma vez num terreiro. Consegui frequentar mais vezes, mas não sei se vocês lembram. Eu comecei a passar mal dentro dos terreiros. Comecei a passar muito mal na consulência. Então, tipo assim, eu ia lá na consulta, tinha que voltar de novo porque eu tava passando mal, né? Até que eu peguei um zobeteiro, enfim, N e N questões.
Peguei esse zombeteiro, o zombeteiro foi tirado, mas depois eu não consegui mais frequentar esse último terreiro que eu estava, de Umbanda. E eu comecei a ter muitas experiências na qual eu comecei a agradecer muito as minhas entidades, mas eu não conseguia frequentar um terreiro. E assim, eu moro aqui, tipo, aqui onde eu tô, gente, é interior, na casa dos meus pais, que era onde eu morava. Aqui a gente não tem, tipo assim, tanta possibilidade de estar próximo de casas sérias. É muito difícil você encontrar uma casa séria aqui, porque o povo, na maioria das vezes, só tem casa que o povo marmota. Ah, você quer falar com Maria Padilha? É R$ 50. E isso fora o trabalho que ela vai te pedir quando você estiver lá dentro, né? Aí é mais R$ 500, mais R$ 700. Tem lugar que é assim, desse já. Você quer falar com o pai Joaquim? Ah, não, me paga aí R$ 60 que eu chamo ele aqui e você fala com ele. É assim, aqui é assim. É muito raro você encontrar casas de Umbanda que falem sério. De Candomblé, então, piorou, entendeu? Então, assim, eu não tinha essa proximidade, eu nunca tinha frequentado um terreiro de Candomblé, nunca tinha sentido a energia, nunca tinha nada, só vídeo. Eu lembro que nessa época nem TikTok tinha. Enfim, aí eu passei na federal, graças às minhas entidades também, que me direcionaram a escolher o curso certo, piriri pororó. E aí, antes de eu mudar, gente, tipo assim, faltando uma semana, eu comecei a ter muito sonho com uma cobra. E aí eu busquei saber, conversei com um amigo meu que era de Candomblé, que aí eu já tinha conhecido no TikTok, isso aí já tinha passado, tipo, um ano já. E aí ele me falou que poderia ser o Xumaré, falou que eu tinha muita cara. A mãe dele era mãe de santo e falou que eu tinha muita cara, mas a gente não jogou búzios, não jogou nada. E eu fiquei com aquilo de Oxumaré, Oxumaré, Oxumaré. Comecei a perguntar a algumas pessoas que já tinham conhecimento. As pessoas falavam que batia muito e eu também comecei a pesquisar muito sobre ele. Tudo que eu encontrava sobre o Xumaré tinha muito a ver com a minha vida, eu me identificava muito. Só que eu nunca jogava búzios. Primeiro, porque eu não conhecia ninguém e porque eu achava muito caro, R$ 150 pra meia horinha ali de conversa. Eu sempre achei muito caro. Prometido para as minhas entidades que assim que eu mudasse, assim que tivesse um lugar que eu conseguisse desenvolver, a primeira coisa que eu iria fazer era procurar um terreiro de Umbanda para poder desenvolver a minha espiritualidade, para entender melhor essas coisas. Dito e feito, eu mudei, encontrei uma casa, me desenvolvi, mas durante esse período eu tinha encontrado um terreiro de Umbanda e voltando lá atrás, gente, desde a primeira vez que eu encontrei, que eu fui num terreiro de Umbanda, eu já sabia que em algum momento, assim, do nada, eu ia ter que sair, ia ter que ficar no Candomblé. Eu sentia, assim, eu não sei porquê, mas eu sempre sentia isso. Não sei se você que tá assistindo esse vídeo já sentiu isso, mas eu sempre sentia, assim, que em algum momento alguma coisa acontecia, a falar, então, não é pra você ficar aqui mais, você vai ter que sair. Eu já sentia isso, gente. E aí, assim, quando eu mudei, né, pra Uberlândia, onde eu faço faculdade, piriri pororó, né, graças às minhas entidades, eu conheci pessoas muito maravilhosas, que a gente, tipo assim, meio que criou um vínculo muito grande. E eu não queria sair da Umbanda porque eu conhecia essas pessoas e na nossa cabeça a gente ia entrar para a mesma casa e a gente ia desenvolver juntos. Fim da história, cada um foi pro seu canto, cada pessoa acabou desenvolvendo e indo para uma casa diferente, porque lá em Uberlândia, essa casa que eu entrei tinha muito vínculo com outras casas. Então, tipo assim, se você não der certo naquela casa, eu falava assim, então, tem essa casa aqui, você quer? Aí, enfim, foi o meu caso, eu acabei sendo direcionado para uma outra casa em que eu fui. E, gente, lembrando que essa casa que eu ia mudar, eu só queria mudar porque lá cultuava o Xumaré. Então pensei assim, vou mudar porque lá, né, eles cultuam o Xumaré. Então tem mais chance de eu saber se eu sou filho dele ou não. E depois que eu entrei, tiraram a imagem de lá e deixaram de cultuar o Xumaré. Só depois que eu entrei. Sozinho, ninguém que fez o desenvolvimento comigo na época foi comigo pra essa casa. E foi nessa casa que eu virei pai pequeno do terreiro, então eu recebi mais responsabilidade. Comecei a dar consulta, comecei a aprender muita coisa. E também aprendi muita coisa sobre dependência emocional, que eu já falei aqui pra vocês. Acho que ainda vou fazer um vídeo falando sobre essa questão da dependência emocional, sobre ansiedade, que foram coisas que a minha espiritualidade tratou, assim, principalmente nessa época que eu fiquei sozinho, que eu fui depois criando amizades dentro desse outro terreiro que eu mudei. Mas durante todo esse processo, gente, eu sempre tive a Xumaré dentro de mim, sempre gostei de Oxumaré, sempre tive muita proximidade com o Xumaré. Dentro desse terreiro, quando foi ler o meu Ori, deu que eu era de Omolu e eu não aceitei de jeito nenhum que o Omolu era dono do meu Ori, porque pra mim não tinha nada a ver. Enfim, várias e várias questões ligadas ao Molu, mas o Molu estava presente nos meus caminhos e ele era dono dos meus caminhos. Então não adiantava eu querer brigar, eu querer recusar. Recusei ele por muito tempo, não aceitava o Molu, tipo,
Mal, mal, eu sabia cantar um ponto de Omolu. Não gostava dele de jeito nenhum. Nossa senhora, se falasse que eu era filho de Omolu, eu falava tipo, eu sou filho de Omolu. Nossa, nada a ver. Era bem assim. E eu lembro que eu fiz um vídeo também falando sobre essa questão se a gente pode escolher o nosso orixá ou não, porque eu tive que passar por esse processo de aprendizagem, de conhecimento, porque dentro da Umbanda não se cultua o Xumaré. É muito difícil acontecer. E geralmente os lugares que cultua ou é Umbanda traçado ou é um Molocô. E assim, eu nunca fui, nunca frequentei, então não me chamava atenção. Porque até então, pra mim, Umbanda, era uma só, não tinha esse trem de vertente, não. Aí o que acontece, gente? Eu passei pelo meu processo, né? Tenho até um vídeo aqui que eu já falei sobre essa minha conexão com o Molu, em que eu acabei aceitando de jeito a jeito. Eu tive que aceitar o Molu na minha vida, nos meus caminhos, né? E aí as coisas começaram a andar. E assim, o que eu sinto é que em um determinado momento eu tive que aprender com ele, assim, tipo assim, ou você aprende comigo, ou não vai dar certo, entendeu, colega? E aí, depois que eu aprendi, que eu aceitei o Molu nos meus caminhos, eu acho que foi aí que falou, gente, então, acabou aqui o seu processo na Umbanda, agora você já pode ir. Vai lá com o seu Xumaré, você não quer o Xumaré? Então, pois é, vai lá com ele. E depois, gente, desse processo, né, de que eu entendi, eu comecei a ter muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E eu não, como eu não aceitava o Molu, eu sempre acendia a vela pro Xumaré, sempre escutava ponto. Mesmo que o preto velho do terreiro falava assim, não é muito bom não, mas se você quiser fazer, não faça. E aí eu fazia, tipo assim, eu acendia a vela, eu lembro que eu tinha incenso, a imagem que eu comprei aquela primeira vez, muito tempo, não joguei fora, deixei tudo lá. E aí começou a me dar muita dor de cabeça e com o tempo eu comecei a ficar muito confuso se realmente eu queria ficar na Umbanda, porque começou a ter muita responsabilidade pra mim. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Se eu botar uma coisa na minha cabeça, gente, não adianta. É igual, tipo assim, eu botei na minha cabeça que eu ia ter 10k no Instagram. Agora eu tô com quase 40, mas pra mim os 10k já era o suficiente, entendeu? Nem esperava esses quase 40 mil, mas tudo bem, não tô reclamando. Pra mim tá ótimo, que continue crescendo mais e mais, que eu ganhei, sei lá, 1 milhão. E aí, gente, eu comecei a ter muita dor de cabeça, muita coisa eu não tava entendendo. As minhas entidades começaram a vir, e aí, tipo assim, vamos supor, eu tô trabalhando com uma entidade. Aí essa entidade simplesmente parava de vir, eu conheci uma entidade nova. E aí, assim, eu já contei pra vocês também que eu sou para-raia, sou muito sensível à incorporação, então eu consigo sentir muita coisa ruim, consigo sentir tudo, assim, mas eu sou muito sensitivo nessa questão. Tudo bem, né? Eu acho que é super importante no meu terreiro. Meu pai de santo sempre priorizou a gente conhecer outras linhas. Então, tipo assim, você tem um caboclo, esse caboclo ele vai vir pra trabalhar, enfim. Ok, aí a gente acabava conhecendo aquela entidade, que foi o que aconteceu comigo. Muitas entidades eu acabei conhecendo, só que o problema era que as entidades vinham. Então, tipo assim, eu trabalho com um preto velho. Mas tem também uma preta velha. Aí vem o preto velho e depois a preta velha. E eu não tava conseguindo conciliar essas coisas, sabe? E aí, tipo assim, as entidades que começaram a trabalhar comigo lá, quando eu comecei a incorporar a primeira vez, algumas começou a parar de vir. Simplesmente não tava vindo mais, entendeu? João Caveira, nossa, o João Caveira pra ele vir, meu Deus do céu, gente, pra ele vir, misericórdia, era só quando ele falava assim, eu vou vir hoje. E aí eu comecei a estranhar algumas coisas ligadas à espiritualidade, porque eu já não tava entendendo mais nada, eu não sabia nem pra quem que eu pedia as coisas, porque eu falava, gente, é muita gente, não tô entendendo. Isso pra mim era um grande problema, era tipo assim, um problema, mas o que mais tava me atrapalhando era a dúvida que eu tava tendo, assim, por conta da dor de cabeça que eu tava tendo. Então eu comecei a ter muita dor de cabeça, comecei a ficar muito confusa, assim, se realmente eu queria ficar na Umbanda. E aí aquela pressão de que eu queria o Xumaré, não aceitava o Molu. Tipo assim, eu aceitava o Molu, tipo assim, o Molu tá aqui. Eu falava, você vai, tá aí, entendeu? Tipo assim, oi, oi pai. Então, Xumaré, aí aquele dia lá, então, sabe? E aí eu fui passando por todo esse processo, né, de ficar com dor de cabeça. Depois a gente mudou, fiquei com mais dor de cabeça ainda, gente. E eu já não tava entendendo nada. E aí teve um dia que a Padilha veio, ela pegou e falou assim, você sabe que você vai sair daqui, né? Já tá na hora de você sair. E eu falando assim, não, nada a ver.
Que o quê? E as minhas entidades, gente, começaram a ficar muito afastadas. Então, quando eu incorporava, eu sentia, tipo assim, como se ela estivesse lá na porta. Não como a energia estivesse, assim, atrás da gente, né? Tivesse bem aclopada. Então, eu incorporava, mas eu sentia a energia muito distante de mim. E com o tempo, eu comecei a me sentir muito desconectado da energia da casa. Então, quando eu entrava lá no terreiro, eu não me sentia pertencente mais ao terreiro, sabe? Então, assim, as minhas incorporações. Num dia que eu não tava muito bem, as minhas incorporações não eram tão boas, igual quando eu comecei. Mas isso era um processo meu de sair do terreiro. Eu já estava saindo do terreiro. As minhas guias começaram a arrebentar. Teve um dia que eu fui uma moça passou lá com o pai Joaquim. Aí ela arrebentou a minha guia de cargo da casa. Aí essa guia arrebentou, era uma guia trançada que eu tinha. Ela arrebentou, depois teve a guia da minha preta velha arrebentou, sendo que eu nem trabalhava com ela. Eu fui pegar na caixa, na hora que eu peguei ela assim, ó, ela arrebentou, caiu que tanto de miçanga no chão. E algumas guias minhas começaram a arrebentar, além das entidades que já não estavam vindo com tanta frequência. Então, tipo assim, as minhas entidades começaram a mudar, entendeu? Minhas entidades também tinham uma outra forma de trabalhar e que no terreiro que eu fazia parte não era aceito. Então, tinha algumas coisas que também estavam começando a me incomodar, porque as minhas entidades queriam trabalhar de um jeito e eu não tava deixando elas trabalhar, porque pela doutrina da casa não podia. E é aquilo, né? Como eu era pé pequeno do terreiro, eu não podia, gente, simplesmente chegar e falar assim, não, vai fazer. Porque é isso. Quem tá ali na hierarquia do terreiro, a gente tem que ser os primeiros a dar o exemplo, entendeu? Então, tipo assim, tinha muita coisa que eu não podia fazer por conta, né, que eu estava ali num cargo do terreiro. Então, tem coisa que você não pode fazer, porque você é o exemplo do terreiro. Então, né, eu não podia passar à frente, né, do pai de santo, mesmo que a entidade quisesse trabalhar do jeito dela, entendeu? Por isso que aconteceu isso, mas vamos continuar. E aí, gente, tipo assim, eu comecei a ficar muito confuso, mais confuso ainda, eu não tava entendendo por que eu tava sentindo aquilo. E, tipo assim, quanto mais eu ia no terreiro, mais dor de cabeça me dava, sabe? E as entidades parando de vir, parando de vir, parando de vir. E aí, gente, eu fiquei muito confuso. Oxóssi mandou o seu filho pra poder jogar, assim, búzios pra mim. Então, tipo assim, eu conheci um filho de Oxóssi do nada. Esse filho de Oxóssi, mal me conheci, tipo assim, há uma semana. Eu contei pra ele tudo que tava acontecendo. Era um filho de Oxóssi que era pai de santo também. Meu pai de santo é filho de Oxóssi com Ogum. E aí, enfim, a gente acabou jogando Búzios. Eu joguei Búzios com essa pessoa que eu nem conhecia direito. Ela simplesmente me ofereceu, falou, não, eu jogo, eu vejo que você tá muito confuso, vamos jogar aqui pra gente ver. E que pra mim, assim, foi um divisor de águas. Porque, tipo assim, se eu não tivesse jogado, até hoje eu estaria no terreiro com dor de cabeça, sem entender o que tava acontecendo. E aí ele jogou e caiu muita coisa, gente. Caiu muita coisa, assim, que me tocou, assim, as coisas que ele falou na jogada de Búzios. Pra mim, assim, foi algo, assim, que eu devia ter feito há muito tempo, esse jogo de Búzios. E aí, gente, no jogo de Búzios, uma das coisas que caiu era que o Xumaré tava muito próximo da minha coroa. Então, tipo assim, ele tava rodeando ali, que ele era dono dos meus caminhos. Mesmo que eu fosse filho, porque, assim, como eu tava no terreiro de Umbanda, eu tava vibrando os orixás que eu tinha de Umbanda. Então caiu que eu era filho de Omolu com Yansan. Na verdade, que eu era de Yansan com Omolu, mas que Oxumaré era dono dos meus caminhos, que ele tava muito próximo da minha energia. Ele tava rodeando demais a minha energia. Por isso que eu tava com dor de cabeça. Gente, esse vídeo aqui vai ter que ter parte 2. Senão vai ficar muito grande e eu preciso também do engajamento do canal, né? Então eu vou pedir para que vocês comentem, para que vocês curtam e aguardem a parte 2. E se vocês quiserem receber o vídeo antes, eu já disse para vocês que vocês podem ser membros do canal a partir de R$ 7,99, tá bem baratinho. Você consegue ser membro e consegue assistir o vídeo antes que ele seja postado para que todo mundo veja. Então, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando para vocês não perderem a parte 2.